A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pessoas Cotidianas. Meu nome é Ian, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos estar tratando de um tema muito importante: ansiedade, depressão, bloqueios emocionais e traumas emocionais com a missionária e terapeuta Flávia Angélica. Antes da gente começar, quero pedir a você aí que está nos assistindo, tá bom? Seja um anjo na vida de alguém, envie este podcast, este tema para alguém que você conheça. Tenho certeza que essa pessoa vai sair edificada, vai se encontrar nesse podcast, vai se entender. E é uma forma de você estar evangelizando esta pessoa também, porque nós vamos dar a ênfase terapêutica mais na visão cristã, tá bom? Então, ajude a gente, ajude alguém que você ama, tá bom? Aproveitando também, quero te pedir, se inscreva no canal e deixa teu like, teu comentário, se você gosta desse tema, pra gente trazer mais vezes a nossa terapeuta e missionária Flávia aqui, tá bom? Missionária, é um prazer te ter aqui. Esposa do nosso querido pastor Júnior, aqui de Madrid, da igreja Belém, né? Assembleia de Deus Ministério Belém, uma igreja maravilhosa. Amigos desta casa, pastor Júnior, um abraço no coração. Tem que voltar aqui, ele prometeu, hein? Prometeu. É uma honra ter a senhora aqui, falando um tema essencial e muito importante para a sociedade atual, momento que nós vivemos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. Ansiedade, depressão, bloqueios emocionais, traumas emocionais. É uma coisa assim que todo mundo necessita uma vez na vida, mínimo, por favor, né? Entender, saber, escutar um pouquinho. Mas antes da gente começar no nosso tema, eu queria entender um pouquinho para o pessoal de casa entender por que a senhora se tornou terapeuta. Ok. Eu acho que todo profissional, ele tem uma atração pelaquela profissão que ele nasceu para exercer, né? Como você comentou, meu esposo, ele é pastor, e durante 12, estamos caminhando para 12 anos, né? Fazendo a obra do Senhor, e então você começa a cuidar do rebanho e a ver a necessidade do rebanho, né? Porque a necessidade do rebanho, ela não é só o alimento da palavra. Que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, existe uma parte ali que ela precisa de uma atenção diferente, né? Que só a oração, só o jejum, só a palavra, às vezes é como que falta algo, né? Falta aquela orientação profissional. E nós temos vivido, neste século agora, o boom das enfermidades emocionais, né? E por mais que pareça estranho, por mais que pareça raro, mas as enfermidades emocionais chegou dentro da igreja. Verdade. Também. Então, nós vemos isso no dia a dia. Então, foi devido a de ver essa necessidade dentro da igreja que eu me atentei, né? Digo, poxa, eu posso ajudar mais. Amém. Eu posso ajudar mais. Então, foi por isso que eu comecei a entrar nessa linha. Existe uma diferença entre o terapeuta secular e o cristão? Existe. O terapeuta secular, né, ele vai trabalhar com a diretriz da ciência. Ele vai trabalhar dentro da ciência. Mas o terapeuta cristão, ele vai trabalhar com a ciência e com a Bíblia. Né? Uau. E um dos temas, né, do curso do terapeuta cristão é a psicologia pastoral, a psicologia cristã. Né? Então, você tem que estudar ali aquela teologia, a teologia cristã, para você poder conectar a ciência com a Bíblia. Então, existe psicanálise, sim, que é o tema específico da senhora, sim, dentro da Bíblia. Podemos ver, sim, tem sim, como identificar até personagens, existe, traumas, depressão, ansiedade, exatamente, dentro da Bíblia? Com certeza. A Bíblia está cheia de casos de homens depressivos, ansiosos, né? Mulheres ansiosas também. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma linha de psicanalista dentro da Bíblia. Né, que é o quesito alma, né? A Bíblia chama de alma, a psicanálise chama de psique. Então, tá ali conectado. A Bíblia é o manual do psicanalista, é o manual do psicólogo, é o manual do pastor, é o manual de tudo. A Bíblia, ela é extraordinária. Glória a Deus. Vamos lá.
primeiro dos temas, né? Ansiedade. Ai, ansiedade. Meu Deus, quem não sofre nesse século? Aquela pessoa como eu, assim como eu, que rói a unha quando está nervoso, assim, né, um desesperinho. O mal do século. Acho que todo mundo sofre com ansiedade. Qual é a definição de ansiedade nesse caso? É preciso deixar claro que existem 2 tipos de ansiedades, né? Existe a ansiedade normal e existe a ansiedade patológica, né? A ansiedade normal é aquela... Eu estava muito ansiosa, porque eu sabia que eu ia ter aqui essa cita aqui. Eu estava tremendo, suando frio. Ok, eu cheguei aqui, a gente começou a conversar, tudo passou. Certo. Então, é a ansiedade normal. Essa ansiedade, ela não gera nenhum tipo de risco para a minha saúde. Ok. Né? Pero agora nós temos que falar também da ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que você está esperando que uma catástrofe aconteça, que algo vai acontecer. Né? O teu cérebro, o sistema parasimpático, né, do cérebro, ele fica em alerta. Ele fica em alerta. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer uma catástrofe. A qualquer momento eu vou receber uma chamada, uma má notícia. Então, que acontece? Que você está totalmente em alerta o tempo todo. Então, essa ansiedade, ela é considerada patológica, porque ela não vai desaparecer hoje, ela não vai desaparecer amanhã. Eu vou dormir, eu vou acordar com ela. E enquanto eu não tratar a raiz, né, dessa patologia, eu vou continuar com ela. E isso vai trazer consequências? Vai trazer consequências para o meu corpo físico, para a minha saúde mental. Não vou descansar. A insônia, a falta de apetite, a explosividade, que alguém vem falar com você, de repente você estoura com a pessoa. Né? Às vezes você pensa, nossa, que grosseiro. Cuidado, que às vezes essa pessoa está num sistema de alerta, né? Então ela está explosiva, está estourando por tudo, mas por trás tem uma causa. E nós normalizamos isso, né? De estarem neste estado de alerta. Eu tô me identificando aqui, pessoal, porque eu já passei esse momento de o que eu fiz de errado? Mas sabe, qualquer hora vai acontecer alguma coisa. A palavra é desgraça na vida, né? Esperamos a desgraça. E não é assim, isso não é normal. Não, porque é uma patologia da mente, na verdade, né? A tua mente, ela tá em estado de alerta e para o teu cérebro, isso vai acontecer. Mas fisicamente, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Porque é uma coisa psicológica. Eu tô esperando a catástrofe, mas que catástrofe? Não tem nenhuma catástrofe, né? Eu estou em estado de alerta, eu tô explosivo, eu tô apreensivo. Por quê? Então, é aí quando a gente tem que parar um pouquinho e pensar, por que eu tô assim? E nós temos que correr o hábito, eu sempre falo para as pessoas, escute o teu corpo. O corpo fala o que a mente cala. Então, se você está nesse estado, alguma coisa está acontecendo. Você precisa buscar, parar, reflexionar e ver o que é que está acontecendo. O que você está esperando? Se você sabe que você não tem nada para acontecer, né? Então, nós temos que escutar o corpo. Então, tem como eu ser uma pessoa ansiosa, me acalmar de alguma forma? Sim, existem técnicas para acalmar a ansiedade, mas para você eliminar a patologia, a ansiedade patológica, você precisa descobrir a raiz dela. Agora, a minha ansiedade normal, essa que pode durar 1 dia, 2 dias, até 3 dias, ela ainda é saudável. Ok? Até 3 dias, ela ainda é saudável. Agora, eu posso controlar durante esses 3 dias? Posso. Existem técnicas de respiração assistida, né, de respiração consciente, que abaixa os níveis de dopamina. Eu vou me tranquilizar, o meu cérebro vai entender que tá tudo bem. Que tô tudo bem, que a hora que passar aquele episódio que está me causando ansiedade, tudo vai voltar ao normal. Né? Agora, se passa esses 3 dias, eu faço os exercícios de respiração consciente, eu me tranquilizo e ela não passa, os níveis de dopamina seguem elevados, certo. Então é o momento de eu buscar ajuda. Eu tenho que entender, eu estou precisando de ajuda, porque a qualquer momento eu posso colapsar. Porque o cérebro ele não está desenhado para ficar em alerta constantemente. Não está desenhado para isso. Isso é ocasional. Sim. Tudo bem, você pode aguentar. Agora, se eu passo mais do que o tempo necessário nesse estado de alerta, então as patologias começam a aparecer. Perfeito. Como identificar uma pessoa que sofre de ansiedade? Que sofre de ansiedade é muito fácil. Uma pessoa, por exemplo... Eu digo até pro povo de casa falar assim, opa, esse cara sou eu, né? Eu me identifiquei com o que ela tá falando aí. Então, como que a gente pode fazer? A primeira coisa a observar é o comportamento da pessoa.
Uma pessoa normalmente, patologicamente ansiosa é uma pessoa que exagera em tudo. O copo tá meio vazio, né? Aí ela faz uma tempestade para aquele pouquinho de água. Você já viu como fazer tempestade numa gota de água? Isso. Então, normalmente, uma pessoa ansiosa, crônico mesmo, uma pessoa patologicamente ansiosa, ela tende a exagerar no que está acontecendo. Você fala o A, ela entende B, C, D. Então, ela tende a maximizar Certo. a dor, maximiza problemas, maximiza qualquer ação. Então, ela está sempre mais. Sim. Sempre levando a mais o que está acontecendo. Tipo, a catástrofe, alguma coisinha que aconteceu, você derrubou uma água que, ao invés de eu falar para você, olha, desculpa, eu derrubei a água. Aí você vai falar para mim, não, tô tudo bem, eu pego um paninho e eu seco. A pessoa que ela tá num estado ansioso generalizado, ela já começa a ver o problema. Vê aquilo ali como problema. Ah, você molhou o chão e agora vai molhar, vai sair pisando, vai ficar manchado, não vai poder... Não vê uma solução. Ou seja, uma pessoa que ela está num estado tão elevado, num nível tão estressante, de um nível de ansiedade tão elevado, que ela já não consegue ver nem o lado bom das coisas, não consegue ver nada. Tudo é exagerado. Meu Deus. Ansioso, por exemplo. Uma pessoa ansiosa, ela não dorme bem, ela passa a noite andando na casa, ela levanta várias vezes na noite para... Vou no banheiro. Já é algo psicológico. Às vezes você não está bebendo tanto líquido para você passar a noite inteira no banheiro, certo. A menos que você tenha alguma patologia clínica, não, de problema de retenção de líquidos e tal. Mas uma pessoa que não tem problemas fisiológicos comprovados, passa a noite inteira no banheiro, não. Isso é psicológico, né? É uma ansiedade, a pessoa está num estado de ansiedade elevado, lá a insulina pode estar descendo ou pode estar muito elevada, causado pela mente. Então, isso está causando com que ela vá no banheiro várias vezes, mais do que o necessário, né? Uma pessoa ansiosa também tende a descontar a ansiedade na comida, né? Uma pessoa ansiosa que come demais. Será que essa pessoa tem tanta fome assim? Será que nós come, nunca está saciado, termina de almoçar, daqui a pouquinho eu já estou comendo um doce, daqui a pouquinho eu já quero comer outra coisa? Ou seja, o meu cérebro está tão alerta que o meu corpo não está sabendo nem o que ele está fazendo mais. A qualquer momento, algo vai acontecer. Eu estou assim, nesse estado elevado. E isso prejudica, Então, começa a prejudicar tudo. Sobe o açúcar, sobe a dopamina, né? Sobe os níveis de insulina. O cortisol, ele falta te matar, começa a sair erupções na pele, né? Logo, a falta de sono, que você já não consegue dormir. Você dorme a noite inteira. Ou, né, você dorme a noite inteira, acorda cansado. Por quê? Porque o teu cérebro não parou. E o cérebro, ele é o motor do corpo. Então, a ansiedade, ela tem vários sintomas. E a gente pode estar querendo se tratar de A, mas é B. Exatamente. Ou seja, por isso, você falou de coisas na pele, por exemplo. Então, eu vou no dermatólogo tratar algo que passou na minha pele, quando a raiz do problema é totalmente o contrário. Exatamente. Pode ser um estado ansioso elevado. Né? Eu posso estar com um ataque de ansiedade elevado. E o que está acontecendo? Que o meu sistema fisiológico está respondendo a isso. Ele está respondendo a isso. As erupções na pele, dor de cabeça constante, dor de estômago. Então, a ansiedade, ela tem uma raiz. Eu tenho que descobrir a raiz. Não adianta eu ficar tratando superficialmente, trazendo um tratamento paliativo. Vamos fazer um exercício para baixar a tua ansiedade. Né? Vamos fazer uma terapia aqui, vamos baixar a tua ansiedade. Tá. Você vai melhorar ali, mas quando você chegar lá na tua casa, ela vai estar levada de novo. Por quê? Porque você não tratou a raiz por trás dela. Então, a ansiedade, ela é só um sintoma. Eu sempre digo isso para todo mundo que vem falar comigo. Eu falo, a ansiedade não é uma enfermidade. A ansiedade, ela é o sintoma da enfermidade. Agora, qual é a enfermidade que está te causando essa ansiedade generalizada? Então, o modo, né, que nós estávamos conversando antes no off, é esse problema de querer tratar o sintoma, sem tratar a raiz. Existem pacientes que levam anos numa sala terapêutica, fazendo terapia por ansiedade, tomando remédio para ansiedade. Não estou dizendo que não é necessário. Porque em casos muito elevados, né, é necessário, sim, a intervenção farmacológica, ok. Mas, e a raiz? Por que eu tenho ansiedade? Agora, eu tenho que ter essa consciência, né? E as pessoas que estão nos acompanhando, se você está enfrentando um estado ansioso, generalizado, que você já viu, que já passou, você leva 15 dias, 20 dias com ansiedade. Ou mais. Pare um pouco.
Pare um pouco e faça a pergunta para o teu inconsciente. Por que eu estou ansioso? Normalmente, nós temos o defeito de não escutar o nosso corpo. Não escutamos. E eu preciso falar para você que o corpo fala. O corpo fala o que a mente cala. Quando a tua mente ela está tão sobrecarregada, o teu corpo começa a enviar sinais. Você vai receber sinais. Né? Uma pessoa está bem e, de repente, ninguém dorme bom e acorda doente. Ninguém vai dormir são e acorda ansioso. Naturalmente, isso não existe. Se isso está acontecendo, tem uma patologia aí. E precisa chegar na raiz para descobrir o que está acontecendo isso daí. E aí, a gente busca um psicanalista para nos ajudar, corretamente? O correto é você buscar ajuda psicológica, buscar ajuda de um profissional, independente de que seja só um psicanalista. Né? Existem profissionais maravilhosos, psicólogos, né? Vários tipos de terapeutas. Não vou dizer que vai ser só o psicanalista que vai resolver o teu problema. Né? Isso seria inviável. Mas busque ajuda. Ajuda psicológica. É necessário. E a Bíblia? Aonde fica em tudo esse problema? A Bíblia está no centro. Tudo isso. Nós temos casos na Bíblia de pessoas que passaram por estados ansiosos generalizados, depressivos, síndromes do pânico. A Bíblia está aí, com vários casos. Né? Eu gosto muito do Salmo 142, que o Davi fala assim para Deus: Deus, saca minha alma da cárcere para que eu possa te adorar. Davi está enfrentando um estado ansioso generalizado. Ele está dentro da cova de Adulão, escondido, porque estão buscando matar ele. Certo. Né? Um rei fujão, teve que fugir descalço, que não deu tempo nem de colocar o sapato nos pés. Ansiedade a mil. E ele estava ali dentro daquela cova e na sua cabeça, a qualquer momento, vai chegar e vai me matar. Eu vou morrer a qualquer momento. Então, ele estava no estado ansioso generalizado. Nós podemos dizer que ele estava em alerta. A dopamina estava a 1000 por hora. A qualquer momento eu vou morrer. A qualquer momento eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, a Bíblia está aí para nos ensinar. E depois ele termina o salmo falando, graças dou ao Senhor, porque quando eu clamei, ele me escutou. Oh, glória a Deus. Porque nós podemos clamar ao Senhor? Podemos. A Bíblia sempre esteve aí para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Né? E muitas vezes, nós às vezes ignoramos alguma coisa e maximizamos outras, né? Nem tudo é psicológico. Certo. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é físico, nem tudo é demônio. Nós temos que aprender a separar as coisas. Cada coisa tem um nome. Cada coisa tem um lugar no espaço, no tempo, nas nossas vidas. Né? Se é para me buscar a Deus, eu vou buscar Deus. Porque Ele vai me escutar. O dia que clamei, Ele me escutou. O salmista disse ao Senhor. Né? Então, se eu clamei, a ansiedade não passou. Então, eu tenho que entender. Não está passando. Não é problema de oração. Eu estou orando, eu estou clamando, e eu continuo ansioso, então talvez seja a hora de buscar ajuda profissional. Olha isso. Tá gostando? Se você tá gostando, já deixa teu comentário aqui. Se tá fazendo sentido este podcast pra você, tudo que ela falou até agora, se tá fazendo sentido, coloca aí nos comentários que eu vou te ler, tá bom? Depressão. Uau. Esse aqui é um dos temas assim que mais me pega, porque só quem já viveu sabe que é difícil sair deste abismo, né? A pessoa não tem força. Exatamente. Você melhor como terapeuta vai saber explicar, mas eu, por exemplo, eu já sofri períodos de depressão e olha... É complicado. É uma das... de todos esses aqui, eu acho que pra mim, acho que seria o pior de todos. Sim. Porque ele te joga no fundo e você fica ali e não quer sair. Exatamente. Fala pra gente, depressão. Sim. A depressão é um dos piores. Você não está fora da linha. É um dos piores ataques emocionais que a pessoa pode ter, né? Um problema emocional. Porque a depressão, ela mina as tuas forças. A pessoa depressiva, se você entra numa consulta e uma pessoa depressiva, por exemplo, você pergunta para ele, o que você está sentindo? Não sei. Eu tô triste. Por que você tá triste? Não sei. Por que você não tá comendo? Não sei. É como uma dor, um vazio na alma e a pessoa não sabe explicar. Porque, na verdade, não tem explicação. Né? Porque assim como a ansiedade, como a síndrome do pânico, a depressão também é um síntoma. É um síntoma de um problema maior. Né? É um problema na alma.
né? É um problema almático. Vamos falar da psicanálise, né? É um problema de alma, né? A depressão é um problema na alma. É uma enfermidade na alma. Só que ela não é a enfermidade em si. Ela é uma ramificação. Ela é um sintoma de um problema maior. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir aquele problema. Por que você tratar a depressão é tão difícil? É muito difícil tratar a depressão. É muito difícil você arrancar uma pessoa do poço da depressão. É uma das tarefas mais complicadas que tem. Porque aquela pessoa que ela está no fundo do poço, você vai ter que introduzir ela na farmacologia, passar medicamento para ela poder levantar um pouquinho os níveis de dopamina, para ver se ela consegue se levantar um pouquinho, para que você comece a tratar ela. Porque a pessoa depressiva, ela está lá no fundo do poço, o seu corpo, o seu cérebro está trabalhando para que ela não produza dopamina, não produza serotonina. O cérebro dela está trabalhando para que ela continue no fundo do poço. Você entendeu? É o que nós falávamos lá do fraco, né? Que o fraco diga forte sou. Né? Para quê? Para que ele possa se levantar um pouquinho. Para que ele possa ter aquela motivação para poder se levantar e buscar a ajuda. Né? Porque tomar o remédio não vai curar a tua depressão. O que vai curar a tua depressão é você curar a raiz. O porquê que você está tendo a depressão. O que te causou a depressão? Como eu já falei na ansiedade, ninguém dorme são e acorda depressivo. É gradual. Isso vai começando devagarzinho. Né? Aqueles gatilhos que vão disparando, aquelas coisinhas que vão aparecendo, a sua psique vai soltando, vai trazendo à tona os traumas da infância, do passado, e isso vai te levando para o quadro depressivo. Então, a depressão, ela também é um sintoma. Todos esses temas que nós estamos tratando aqui, ansiedade, depressão, bloqueios emocionais e os traumas, todos eles, de uma forma, eles estão ligados, né? Exatamente. Não tem como você tratar o trauma de maneira isolada. Não tem como você tratar a depressão, a ansiedade, a drogadição, os vícios, dissociações, perdas de identidade. Todos esses problemas são traumas. São traumas. Você pode pegar uma bola, coloca tudo dentro de uma bola, mas a raiz dessa bola é aqui embaixo. Né? Então, ao você começar a abrir a caixa do trauma, da dor interna, você vai descobrir que tudo isso daqui é apenas sintomas. Não são as enfermidades em si. E, normalmente, eu abro para você clinicamente, quando você trata a raiz, o problema tende a desaparecer automaticamente. Automaticamente, elas vão desaparecendo. Né? É como uma árvore. Nós somos uma árvore. Sim. Né? Nós somos uma árvore. Aí temos a raiz dessa árvore. Então, a maneira que essa raiz vai estar, vai determinar como os ramos, as flores, né, os galhos vão sair lá em cima. E, normalmente, os ramos lá em cima estão todos secos, enfermos. Por quê? Porque a raiz está doente. O tronco, às vezes, está bonito, está verde. Né? É o que você falava aquela hora que a gente coloca aquela cara bonita. Tô tudo bem, sorrimos, mas por dentro só Deus sabe como que tá. Você vê uma árvore frondosa, e eu gosto muito disso, porque a palavra do Senhor diz... Vamos conectar aqui um pouquinho? Sim. Vamos fazer uma conexão ali com a Bíblia? Eu lembro de uma passagem bíblica, quando Jesus estava indo para Galileia, ele viu uma árvore do lado do caminho. Aquela árvore tinha umas folhagens maravilhosas. Ela era verde, perfeita. Tudo nela indicava que ela tinha frutos. Mas... Quando Jesus teve fome, ele falou, eu vou comer do fruto daquela árvore, porque é impossível que aquela árvore não tenha fruto. Então, quando Jesus chega perto dela, ela estava seca, não tinha nenhum fruto. Tinha folha, tinha cara de que estava bem, tinha forma de que estava tudo perfeito, mas ela não tinha fruto. Por quê? Porque a raiz tinha algum problema. A raiz tinha algum problema, então ela não deu frutos. E Jesus amaldiçoa ela seca, e todos já conhecemos a história. E nós, muitas vezes, somos essa árvore. Nós estamos perfeitos por fora. Nós estamos frondosos, com folhas abundantes. Estamos trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Quantas árvores, todas verdes, não estão fazendo a obra? Liderando, pastoreando, sendo liderados, pregando. Mas e a raiz? Como está a raiz? Engraçado que, justo no dia de hoje, eu trouxe uma passagem... E tá até aqui marcado para vocês verem, tá? Não foi nada marcado isso aqui entre eu e ela. Mas a passagem que eu li hoje na igreja, na oportunidade, eu trouxe Lucas 13, versículo 6 até o 9, que fala sobre a parábola da figueira estéril. Aí, conectando com o que você falou... o jardineiro ou vinhateiro, que fala aqui na palavra, ele fala assim que ele vai tratar o quê? Ele vai cavar ao redor
e vai tratar do quê? De adubar onde? A raiz. Na raiz. Na raiz. Ele, como um profissional, né, ele sabe que o problema está na raiz. E muitas vezes nós queremos podar os galhos, podar as folhas, e esquecemos que a raiz ela precisa ser tratada. Então, representando, né, a árvore, essas ramas, pode ser as enfermidades emocionais. A depressão, enxaqueca, fibromialgia, porque as enfermidades autoimunes também são causadas pela mente, depressão, ansiedade generalizada. Todos esses traumas, a raiz deles, a solução deles está lá na raiz. Se você tratar aquela raiz ali, todos os sintomas eles tendem a desaparecer. Porque se você trata a raiz de uma árvore que está seca, que não está produzindo, lá em cima pode dar igual como que esteja. Mas a hora que você começar a tratar a raiz, você vai ver os frutos. Porque ela vai começar a florescer. Vai sair os brotinhos. Quando você menos esperar, tem flor. E onde tem flor, tem fruto. Hein? Então, ou seja, a raiz é a causa. Podemos falar que Elias sofreu depressão? Sofreu depressão. Elias era um homem de oração. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem cheio do poder de Deus. E dos profetas ali do Antigo Testamento, para mim, Elias foi o mais extraordinário. Que não tem manifestação de poder tão grande na vida dos outros profetas como teve na vida de Elias. Elias foi um homem que andava com Deus cara a cara. E quando a Bíblia fala que Elias caminhava com Deus, o caminhar com Deus ali era tete a tete, era cara a cara. Era como se Elias colocava os pés em cima dos pés de Jesus, de Deus, né? E Deus caminhava levando Elias. Então, a intimidade que eles tinham era extraordinária. Mas Elias teve depressão. Ele teve depressão. No momento de maior glória, né? E nós temos que tomar muito cuidado, que inclusive meu esposo sempre fala quando ele prega, tenha muito cuidado com o momento da fama, com o momento do auge, né? Porque sempre depois, quando você chega no mais alto, vem a queda. Meu Deus. Meu esposo sempre fala isso e o Espírito Santo trouxe a minha memória agora. E foi o que aconteceu com Elias. Elias estava no auge. Ele acabava de envergonhar os 450 profetas de Baal em cima do monte. Caiu fogo do céu. Consumiu o altar, consumiu tudo, matou diante de todo o povo. Todo Israel contemplou o poder de Deus através do quê? Da vida de Elias. Agora você vai falar para mim, depressão é falta de oração? Totalmente. Depressão é falta de fé? Depressão é falta de Deus? Existe ainda aquela ignorância, nossa, de achar que tudo, né, a oração resolve. Mas Elias não tinha problema de oração. Elias vivia para Deus. Se Deus falasse, Elias, vá para o monte, se esconde ali, que eu vou te alimentar ali, Elias obedecia e ia. O Senhor enviava corvo, enviava carne, enviava comida para Elias. Elias era um homem que vivia para Deus, mas ele sofreu depressão. No auge de tudo, quando ele faz aquela realização espetacular, ele se esconde. E ele foi tratado pelo próprio Deus dessa depressão, né? Exatamente. Quando o Senhor, eu quero crer que quando Deus chegou na porta da cova e falou, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor não estava julgando Elias. Porque Elias estava esperando Deus. Ele foi sabendo que aquele que o chamou ia encontrar com ele. Era o pai dele. Era o que guiava ele. Quando Elias entra naquela cova, de repente vem um estrondo. E Elias falou, agora ele vem. Agora ele vem falar comigo. E passou o estrondo. Deus não apareceu. Chegou o terremoto, fendeu a terra, rachou tudo. Oh, Deus vai chegar. E a palavra do Senhor disse que quando veio uma brisa suave, porque Deus, ele é assim. Ele é surpreendente. Veio aquela brisa suave. E quando Elias menos esperava, Deus se apresentou. Elias, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Eu quero crer que aquela pergunta foi a cura de Elias. Aquela pergunta foi a cura. Porque Elias, quando uma pessoa entra na depressão, ela já não tem esperança nenhuma. Para ela já terminou. Né? Ela está ali, me deixa aqui, não mexe comigo, não fala comigo, eu não quero ver ninguém. Eu já cheguei no auge, eu cheguei no top. Né? Elias escuta a voz de Deus, ele fala, Senhor, olha tudo que eu fiz, Senhor. Olha tudo o que aconteceu. E agora querem me matar. Eu fiquei sozinho, Senhor. Todos os profetas morreram. Todos os profetas morreram, eu só fiquei, eu sou o próximo. Já foi decretado por Jezabel que eu vou morrer. Elias entra naquele estágio depressivo ali, mas Deus entra dentro daquela cova e fala para Elias, Elias, longa é a caminhada para você, Elias. Ainda tem muita coisa para você fazer. Glória aqui não a é o Deus. fim, Elias. Levanta desse teu luto. Levanta desse teu luto e vá
Levanta, vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque lá eu já preparei socorro para você. A depressão, ela é algo mais da nossa cabeça, um problema grandioso que está aqui, que eu estou imaginando mais do que tudo, que eu estou sofrendo, igual Elias, né? Deus, eu vou morrer, Deus isso. Quando o problema, nesse caso, era mais pequeno. Sim. O problema era grande, né? De Elias. Ele estava marcado para morrer. Mas eu creio que o problema, a depressão, na verdade, ela é uma enfermidade psicológica. Ela é uma enfermidade da mente. E ela é causada por uma dor. Ou seja, a pessoa que está pensando, então, que é algo da minha mente, Não. tá errado. Tá errado. Não é psicológico. Eu tô imaginando coisa, eu tô inventando, né? Igual, isso é frescura, você tá inventando isso daí. Não. A depressão, ela é patológica. Ela é real. Ela existe. Só que ela não é causada porque eu sou fraca, porque eu sou débil. Ela não é causada porque eu tô maximizando as coisas, né? Como a ansiedade. A depressão, ela não vai nessa linha do maximizar. Ela vai mais na linha da dor. Né? Eu tenho uma dor interna. Essa dor interna minha, que a minha psique guardou, registrou em algum momento da minha vida, e ela tá ali. E ela tá mandando sinais. Ela tá baixando os meus níveis de adrenalina, de vitaminas. Eu tô pelos suelos. Não tenho ânimo para nada. Essa é a depressão. Né? Esse vazio. Mas, no caso de Elias, eu creio que ele entrou naquela depressão por causa da dor. Da dor de achar que ele era o último. Que os demais todos estavam mortos já. Mira, todos eles fizeram coisas. Eu fiz coisas grandiosas, acaba cair fogo do céu ali em cima daquele monte. E agora, eu estou só. Eu vou morrer. Então, a dor interna de Elias levou ele para aquele estado depressivo. Não era exatamente tudo. É por isso, se você perceber, Deus não precisava ter falado para Elias, como que você é o último, Elias? Você não sabe que eu guardei os 120 lá, 150 lá na cova, escondido? Eu guardei alguns para mim, Elias. Você acha que Deus precisava falar aquilo para Elias? Era para dar ânimo para ele. Era para dar né? ânimo para ele, para mostrar para ele que a tua dor tem sentido, mas você não está sozinho. Você está doído porque você é o último profeta que ficou? Que por causa de amor a mim você ficou sozinho? Não, Elias. Eu preservei alguns ali também, estão guardados, escondidos, assim como você também está guardado. A depressão, ela é ataque espiritual também? Pode vir desta rama ou não? Os ataques espirituais, eles vêm na debilidade, nas brechas, né? Se você perceber, nós estávamos comentando naquela hora, e eu queria escutar a tua resposta quando eu perguntei para você se nós podíamos ser blindados, né? Jesus, ele foi tentado, o inimigo atacou ele quando ele estava quando ele terminou o jejum. Jesus estava como naquele momento? Olha, 40 dias e 40 noites sem comer e beber, eu já consegui fazer 3 dias, não de água, mas de comida. E dor de cabeça, irritabilidade, sono, fraqueza, tudo isso Exatamente. vem no pacote. Sim. E isso que Jesus era, 100% homem, 100% Deus. E ele sofreu igual Agora, com a gente. Agora você imagina nós, meros mortais, com nossas fraquezas, nossas debilidades. Nós estamos num momento de debilidade, porque a pessoa que ela tá depressiva, ela tá débil. Ela tá fragilizada. Ela tá com a mente fraca, ela tá com o corpo fraco, o raciocínio dela não está bem, ela não consegue separar, às vezes, a realidade, o que está acontecendo realmente. Então, o que o diabo aproveita? As brechas. Ele aproveita essa debilidade, começa a dar alucinações, né? Às vezes a pessoa tem um sonho, ela já pensa que é Deus que está falando, né? Começa a espiritualizar aquilo que é psicológico. Né? Então, o inimigo pode atacar na depressão? Com certeza. Eu creio fielmente que o inimigo ele se aproveita das debilidades. Então, a pessoa que ela está depressiva, que ela não está bem psicologicamente, ela é um blanco fácil para o diabo atacar. E normalmente ele faz. Então, agrava aquele estado depressivo e o que acontece? A pessoa começa a escutar vozes, né? Porque eu já tratei pessoas que ela falava para mim, eu escutava a voz, vai lá e se mata. Muito similar com o que nós já falamos aqui antes no off. Vai lá e se mata. Vai lá e tira a tua vida. Ninguém te ama. Perfeito o que você falou, porque como eu comentei aqui mesmo, eu escutei essas vozes. Não é nenhuma, nem duas, nem três. Essa voz de ninguém te ama,
eu sei que não vinha de Deus, porque Deus, ele fala pra Com mim que eu sou certeza. filho, que eu sou Tem lógica, né? amado, né? Então, isso é ataque espiritual. Com certeza. Isso não é coisa da nossa mente. Não, muitas vezes não. Pode ser que aconteça? Pode. Às vezes a pessoa está num estado de alucinação tão grande, por tão débil, mas não é normal. Normalmente não é normal. Numa pessoa depressiva, a menos que ela tenha alguma patologia a mais, né? De esquizofrenia, algum tipo de patologia Certo. que vai agravar aquele estado depressivo. Mas se a pessoa está apenas com depressão, não tem por que ela ter alucinação. Né? Aí, no caso, eu já acreditaria que fosse mesmo um ataque do inimigo. Porque o inimigo, ele aproveita mesmo das debilidades. Então, tome bastante cuidado se você aí está sofrendo depressão, ansiedade, tem traumas emocionais, bloqueios emocionais. O que nós estamos falando aqui é sério, é Muito sério. preocupante. Busque um profissional, busque ajuda. E aqui é o ênfase deste podcast, é o desejo de você querer ser liberto. É, Jesus, ele é um cavalheiro, ele não vai te ajudar se você não clamar, não pedir. Bom, a pergunta agora, que não quero me calar, é: tem como eu me blindar de alguma forma, espiritualmente, é, fisicamente não, mas é desses ataques espirituais que vão chegar? Isso é claro, porque se Jesus sofreu, quem sou eu, mero mortal? Então, tem como de alguma forma nos blindar dos ataques espirituais? Olha, a Bíblia nos fala em Efésios 6 que existe a armadura de Deus ali. Eu creio fielmente, eu recomendo também para as pessoas que têm dúvidas sobre os ataques espirituais, leiam os livros de Rebecca Brown. Aí os livros de Rebecca Brown, que são maravilhosos, que dão lições extraordinárias e nos ensinam como usar a armadura de Deus. A Bíblia está aí, mas o livro ele vai ser um complemento que vai te ajudar a entender essa linha de raciocínio sobre os ataques espirituais. E já estudei muito livro, já fiz um estudo aprofundado, um trabalho que eu ia fazer na igreja, e eu fiz muita pesquisa, né, para entender sobre os ataques espirituais e sobre a experiência dessa mulher, que ela viveu essa batalha espiritual, ela mesma, em pessoa, ela conta o testemunho dela no livro, foi extraordinário, abriu os meus olhos de uma maneira que eu nunca havia imaginado. O mundo espiritual, ele é real. Assim como este mundo físico existe, esse mundo psicológico também existe o mundo espiritual. Né? É óbvio que hoje em dia já não se fala tanto de demônios como se falava antigamente. Parece que os demônios desapareceram, né? Se esconderam debaixo dos tapetes. A gente não vê mais falar de demônios nas igrejas, mas os demônios estão aí. E muitas vezes eles estão aqui do nosso lado. Muitas vezes eles estão observando como espectadores, esperando uma brecha para eles entrarem. Né? Então é por isso que a palavra do Senhor disse em Efésios 6, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que podais resistir o dia mau. E quando tudo terminar, vocês permanecer firmes. Você esteja bem. Vocês estejam bem. Então, a maneira de que nós podamos nos blindar é revestir-nos da armadura de Deus. Não existe outro caminho. Né? E a armadura de Deus, todos nós conhecemos, sabemos, né? O capacete, a palavra, a espada, a verdade, a justiça. Então, nós temos que nos revestir. Aquele que está com a armadura de Deus, você pode ter certeza que o inimigo vai ter muita dificuldade em atacar ele. Como que eu coloco em prática as armaduras de Deus? Porque, vamos lá, eu tô lendo Efésios, eu tô falando de uma pessoa normal, comum e corrente, que vai na igreja, mas não entende da profundidade, ou seja, eu tô dando uma ferramenta para ela, mas ela não tá sabendo utilizar, colocar em prática. Então, como seria, missionária Flávia? Sim. Como colocar as armaduras de Deus em prática no meu dia a dia para resistir? Essa pergunta é muito boa. Muito boa essa pergunta. Porque todos nós já fizemos essa pergunta. Eu acho que, assim, todos nós já lemos Efésios 6. Todo mundo já conhece. Um bom cristão conhece. Tá ali. Tá, ok. Tá ali. Mas agora, e aí? E aí? O que eu faço com ela agora? Tá ali, mas e agora? Então, a armadura de Deus, ela não é física. Certo. Ela é espiritual. E é isso onde nós nos confundimos às vezes. Tá, eu tô ali, tô lendo Efésios, igual o Salmo 91, né? Eu vou ler o Salmo 91 quando eu estiver com medo, o diabo vai correr. Então eu vou ali, leio o Efésios 6 e eu já tô vestida. Não. A palavra do Senhor disse vestir. O que é vestir?
Colocar. Colocar sobre mim, sobre o meu Isso. corpo. Então, quando fala, coloca o capacete da salvação. Vista-se da salvação. Você tem que ser salvo para que a tua mente esteja blindada. O que é ser salvo? Aceitar a Cristo. Ver conforme a palavra do Senhor nos ensina. Né? Ter uma mente santa, a mente de Cristo. Vista o casco da salvação. Vista a armadura. Isso. O que é? Blinda o teu coração. Blinda o teu coração com coisas do mundo, coisas que não agradam a Deus. Vestir a armadura é viver a armadura. Viver justiça. O que é justiça? Da minha boca vai sair justiça? Eu sou justo? Porque falar, Deus é justo, mas viver como pessoa justa, normalmente nós não somos. Nós condenamos, nós caluniamos, nós ferimos. Meu Deus. Nós não somos justiça, nós não fazemos a justiça conforme a justiça de Deus. Nós fazemos a justiça conforme nós querer. Quando eu quero ser justo, eu sou justo. Mas e quando não me convém ser justa? Então, vestir-se de justiça. Vestir-se da espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra. Eu vivo a palavra. Eu leio, todos nós lemos, mas e viver ela? Será que nós estamos vivendo? As leis, os princípios, as regras, o manual. Então, eu creio fielmente que essa foi uma revelação que Deus me deu uma vez, eu estudando o livro de Efésios, e eu entendi que a armadura de Deus, eu só vou estar vestida com ela quando eu começar a viver ela. Viver ela. Eu tenho que viver cada tópico, cada parte, né? O evangelho da paz. Calce o evangelho da paz. Há crentes que não têm paz. Há cristãos que não têm paz. E que não transmite paz. Não transmite paz. Você senta com ele 5 minutos, você levanta atormentado. Você levanta com a cabeça dessa altura, porque ele fala mal de todo mundo. Ninguém presta pra ele. Ele liga o telefone, ele te liga, sua cabeça fica desse tamanho, falando mal de fulano, falando mal de Beltrano, falando mal do pastor, falando mal da esposa do pastor. Que paz que esse crente está levando. Esse não veste a armadura? Não. Então, é isso que Efésios 6 está nos ensinando. Se você quer estar vestido da armadura, viva o que a armadura representa. Porque ela é só uma representação. Ali não tem, eu não posso pegar uma espada de papel, sair com a Bíblia na mão e golpeando os demônios. Eu tenho que me vestir, eu tenho que comer a palavra, viver conforme a palavra. E quando o ataque vir, eu vou resistir. Ele vai bater e vai voltar. Então eu vou estar vestida de todo o ataque do maligno. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nossa luta é contra os principados da maldade que estão aí, nas regiões celestiais. Então isso é vestir a armadura. E Deus, como que ele é tão sábio, né? Ele mesmo, séculos depois, antes de todo o que nós já estamos vivendo, isso aí foi escrito, a Bíblia foi escrita faz muito tempo, e ela é tão atual que quando você falou o capacete, colocar o capacete na cabeça, e eu te comentei aqui em off, meu diretor, coloca aqui pra mim, por favor, dá um play aqui, diretor, obrigado. Voltando aqui, o colocar o capacete para mim é tão importante porque eu já vivi isso e não sou pessoa como qualquer outro. Esta é a maior dificuldade minha como crente, os ataques daqui. Porque você tem que ser pai, vamos lá, né? Vamos nomear. Pai, você tem o teu cargo na igreja, você tem que pregar, você tem que jejuar, você tem filhos, esposa, tem dívidas, tem, no meu caso, o podcast, tem tanta coisa que se você faz tanta coisa, às vezes vai deixar coisas de lado. Exatamente. Vai ter alguma coisa que possa fugir do teu dia a dia, e aí entra problemas, entra esses ataques, não, é que você não é um bom pai, e vem aquela voz sutilmente. As brechas, né? Que né? o amigo aproveita. Aquelas vozes que vai vindo pouco a pouco. Com certeza. Então, por isso que é tão importante os ataques mentais, porque Blindar muito tá aqui. A mente, ela é muito poderosa. Quando você vai andar de moto, por que não tem armadura pro peito? Por que não tem proteção para os braços? Por que não tem proteção para as costas? É só para a cabeça. Porque a cabeça, ela é o motor. Né? As pessoas falam, o motor é o coração. Ok. Um dos motores é o coração. Mas a alma do nosso corpo está na mente. Tá na mente. Eu posso morrer a minha mente, o meu coração pode continuar batendo? Pode. O meu coração pode parar e minha mente continuar.
né? A nossa mente, ela é poderosa. E eu vou citar para você o versículo que eu falei antes, Joel 3:10. Por quê? Porque que a mente é poderosa. Porque ela tem poder para matar, ela tem poder para dar vida. Ela tem poder para nos levantar e tem poder para nos destruir, né? Como eu comentei com você antes, o povo de Israel, eles estavam enfrentando um problema grave ali. Eles iam entrar numa guerra que eles não tinham nenhuma possibilidade de vencer. Nenhuma. Eles não tinham nenhuma possibilidade de vencer aquela guerra. Eles não tinham poder bélico, eles não tinham armas, eles não tinham soldados. Eles estavam saindo de cativeiros. Eles estavam super débeis. Mentalmente, fisicamente, geograficamente, eles estavam super débeis. Então Deus levanta Joel e fala, Joel, que o fraco diga, forte sou. Então, o que o povo fez? O povo pegou aquela palavra como uma verdade. E quando eu pego a palavra como uma verdade, o meu cérebro começa a trabalhar para que aquilo ali seja uma verdade. Porque o nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade. Eu posso programar ele, né? Eu posso programar. Então, o povo cobra ânimo e vai para a peleja. Eu tô com a versão aqui, missionária Flávia, da NVI. Ela vai falar, diga ao fraco, sou um guerreiro. Então, eles não se viam. Não, jamais. Deus, ou seja, o autor da NVI está dizendo assim, eles não se viam capacitados. Jamais. Exatamente. Essa era a mentalidade que eles tinham naquele momento. Nós somos fracassados. Nós não podemos, nós não temos nenhuma possibilidade. Né? Como o povo de Israel naquele tempo, lá no livro do Êxodo, como eles se viam como cucarachas, como langostas, diante dos inimigos, né? Diante dos demais. Mas, se o Senhor prometeu, o Senhor vai dar. Aleluia! Glória a Deus. Nós falamos sobre bloqueios emocionais. Depressão. Depressão, desculpa, gente. Eu anotei aqui e é normal a gente errar um pouquinho. Vamos lá. Bloqueios emocionais, porque isso aqui muita gente também vai identificar com a sua própria vida. Tenho certeza que mais de um bloqueio emocional vai aparecer para o pessoal de casa. Defina pra gente bloqueios emocionais. Bloqueios emocionais também é um síntoma. Né? Eu tenho o síntoma de eu me bloqueio às vezes. Por exemplo, tem pessoas que têm pânico de dirigir, pessoas que têm pânico de falar em público, pessoas que têm pânico de estar em lugares fechados, claustrofóbicos, pessoas que têm pânico de andar de avião. Sim. Né? Isso são bloqueios emocionais que em algum momento da nossa vida ficou registrado aqui, na nossa psique. Né? O teu cérebro, ele registrou algum trauma, alguma dor, algum episódio traumático que você passou e criou aquele bloqueio ali. Então, você vai crescer com aquele bloqueio aqui. O dia que disparar algum gatilho, você vai se bloquear. Você vai falar, aí eu não entro. Né? Eu conheci uma senhora que ela levava 20 anos sem andar de avião. Ela rodava o Brasil de ônibus. E tinha lugares que ela não aguentava ir, porque era muito longe, o Brasil era imenso. Né? Então, ela só podia fazer pequenas viagens, porque ela tinha um bloqueio emocional tão grande de um episódio que ela teve na infância. Né? A casa pegou fogo, ela ficou trancada dentro de um cômodo da casa. Quando eles foram descobrir que tinha uma criança trancada naquele quarto, tinha passado, já tinha apagado o fogo, ninguém lembrava que tinha uma criança lá. E ela desmaiou e ficou inconsciente. Então, ela cresceu com aquele trauma, com aquele bloqueio. Então, quando ela se via num ambiente fechado, ela se bloqueava. Ela entrava em pânico. E isso é o que acontece na nossa vida com os bloqueios emocionais. Falar em público, muitas coisas, nós temos muitos tipos de bloqueios. Relacionar-se com outras pessoas. Sim. Um problema de relacionamento seríssimo, que nós vemos isso cada vez mais. As pessoas preferem ficar sós do que tentar um novo relacionamento, conversar com alguém e conhecer um novo amor. Por quê? Porque ela tem uma dor ali que aconteceu em algum momento, ela foi ferida, alguma coisa aconteceu, aquele trauma ficou ali registrado, então agora eu me fechei. Eu prefiro ficar sozinha, né? Ou quando você tenta, às vezes eu vou tentar. Eu falo porque eu já tratei pessoas assim. Eu vou tentar. Eu vou lá, vou falar com a pessoa. A hora que chego, eu quero um príncipe encantado e tal, e o príncipe encantado chega. Ela encontra uma maneira de sabotar a relação. Ela encontra uma maneira de que aquele rapaz comece a odiar ela e desapareça da vida dela. Por quê? Porque ela tem esse bloqueio, ela não consegue dar o passo. Ela não consegue se abrir para que a pessoa venha. E nisso nós temos
tudo na nossa vida ao redor. Pessoas com bloqueios gravíssimos, pessoas com dons, com talentos extraordinários, sabe? Pessoas que têm um chamado de Deus, que você vê que a pessoa tem um chamado. E o chamado flui. Não é como alguns de nós que temos que suar, estudar e pagar um preço altíssimo para poder desenvolver alguma função. Tem pessoas que saem natural, mas tem um bloqueio emocional ali que impede ela de fluir, que impede ela de dar um passo e deixar o Espírito Santo usar, né? Bloqueios emocionais. Tem algum nível de bloqueio emocional que possa ser até saudável? Vou dizer assim, na minha ignorância, tá? Saudável chega a ter outros que falam assim, não, isso aqui já é problema mesmo. Existe ou não? Existe, né? Claro que tudo tem um equilíbrio, né? Uhum. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Bloqueios, por exemplo, eu tenho medo de entrar em relacionamentos com pessoas violentas, com pessoas de vício, por exemplo. Parece que tem um olho biônico que lê o esqueleto da pessoa, a alma da pessoa e fala, essa pessoa é uma má pessoa. Isso é um bloqueio emocional que ela desenvolveu em algum momento da infância, né? Com algum problema que ela teve, que ela tinha sempre que estar alerta, sempre que estar vigiando. Chegava um abusador na porta, entrava alguém no quarto de noite quando ela estava dormindo, né? Ou o vizinho que chegava de maneira escondida pela parte de trás da casa. Relatos clínicos comprovados. E a pessoa cresce com aquele bloqueio. Então, o que ela desenvolve? Um sexto sentido. Quando ela vê a pessoa, ela faz uma leitura. Esse cara não presta. Esse cara faz isso. Esse bloqueio é mau? Não é. Porque, de certa forma, está blindando ela de entrar num relacionamento abusivo, num relacionamento que ela vai sofrer, né? Mas, por outro lado, também é ruim. Porque ela não vai ver isso só no bom, no ruim, né? Ela vai ver isso no bom também. Né? Conheço uma pessoa, moça, é claro, ela tem um bloqueio de dar abraços em homens devido a um abuso que ela sofreu. Normal. Isso é muito comum. Então, assim, quando eu a conheci, se você não entende o contexto, né? Que a gente fala de Bíblia, entender o contexto da pessoa, entender tudo que ela passou, você pode achar até loucura da cabeça da pessoa. Pessoa mas rara. Exatamente. Ela é mais reservada. Sim. E aí, quando a gente vai se conhecendo e tudo mais, eu pedi para ela, você permite que eu possa te dar um abraço? Ela aceitou. E com forma de carinho, para ela ver também que, né, não todos somos uns abusadores. Sim, porque os bloqueios emocionais, por exemplo, é um trauma. E o trauma, ele precisa ser tratado. E vencido também? Ou seja, vencer o trauma. Com certeza, você pode vencer, você pode ressignificar. A psicanálise, do começo ao fim, ela está falando de ressignificação. Né? Todos os nossos traumas podem ser ressignificados. O que é ressignificar? É eu ver aquilo que aconteceu de uma outra maneira. Né? Porque às vezes, e nós temos que ter cuidado com isso, porque eu já tratei paciente assim, ele vê algo que para ele foi traumático, certo. Mas às vezes não foi um trauma. Foi como ele processou aquilo que aconteceu, sabe? Então, às vezes, trauma não é só algo horrível que aconteceu. Não. Às vezes, aconteceu uma coisa que ele processou, que foi ruim. Então, o inconsciente dele registrou como trauma. Então, pode ser significado? Ressignificado? Com certeza. Deve ser ressignificado. Porque assim a pessoa vai ter qualidade de vida. Saúde emocional. Os bloqueios emocionais, eles podem se ativar de alguma forma, por alguma coisa que viu, sentiu na sua vida? A psicanálise chama isso de gatilhos. Gatilhos emocionais. O que são gatilhos emocionais? Uma moça, por exemplo, que sofreu abuso na infância. Ela cresceu, sofreu aquele abuso, não foi tratado, o inconsciente guardou, escondeu para que ela não sofresse, não colapsasse. O que aconteceu? Ela chegou na vida adulta. Quando ela chega na vida adulta, de repente, ela está vivendo a vida dela, do jeitinho dela, aí ela vê uma notícia. Alguém próximo, um abuso sexual. Disparou o gatilho nela, porque ela lembrou que ela também já passou por aquilo ali. Você entendeu? Então, quando dispara o gatilho, a dor volta. Aquela dor que eu vivi lá no dia do trauma, eu começo a reviver ela. Isso são os gatilhos emocionais que vão sendo abertos. Né? É como que a ferida abriu de novo. Alguém fez eu lembrar que eu tenho a feridinha com aquele parte e começa a sangrar de novo. Então, isso é os gatilhos emocionais. Existem vários tipos de bloqueios nesse caso, né? Muitos bloqueios. Por exemplo,
eu me lembro de um que talvez é até insignificante, mas é muito comum que Sim. as pessoas talvez falem assim, é normal, mas não. O começar alguma coisa E não terminar. e não terminar. Inconstância, né? Isso pode ter várias razões, né? Não vamos dizer que foi só por causa Aham. disso. Não. Lá na infância, por exemplo, pode ter sido que ela viveu naquele lar desestruturado. A pessoa não parava na casa. Já viu aquelas famílias que não param, que mudam constantemente? Ai, não pagou o aluguel, despejaram, foram para outra casa. Não pagou o aluguel, despejaram. Não criou raiz. Não sei onde estou. Não tenho raiz. Então a pessoa fica assim, sabe? Sem lugar. Onde que eu tô? Quem sou eu? Então, quando eu chegar na minha vida adulta, isso vai me afetar. Porque a criança, ela precisa ter uma estabilidade. Ela precisa ter um lar estável para dizer, essa é a minha casa. Se essa criança passou toda a sua vida correndo de um lugar para outro, mudando, essa criança, quando ela crescer, ela não vai saber nem quem que ela é. Nem para onde que ela vai. Desestabilizada emocionalmente. Então, os gatilhos, levanta. Uma pessoa que não para num lugar só. Você já viu aquela pessoa que ela não para no trabalho? Aham. Ela fica um tempo no trabalho e daqui a pouco ela cansa, ela vai para outro. Ela, eu não, inventa um problema. Ela sempre arruma um problema para falar que despediram ela. Você vai conversar, cara, mas você saiu desse trabalho tão bom. Você estava super bem lá, ganhando bem, você não trabalhava tanto. Mas o encarregado lá era um cara problemático, ignorante, não sei o quê. Saiu do trabalho. Essa pessoa, se você for fazer o mapeamento, você vai descobrir que na infância ela viveu isso. Ela viveu isso, ela está repetindo o padrão. Ela foi uma criança que não teve raiz, ela nunca parou num lugar só, os pais mudavam muitíssimo, ela não começava a fazer amizade, de repente já tinha que cortar aquela amizade, ir para outra cidade, ir para outro bairro. Então vai ser um adulto inconstante. Um adulto que está sempre mudando, sempre buscando algo novo. Sempre está buscando, não para com mulher nenhuma. Pessoa que não para, né? Esse cara já mudou de mulher de novo? Nossa, mas você estava com aquela lá, o que aconteceu? Aquela mulher lá é problemática demais. Não tem raiz. Isso é padrão de comportamento repetitivo. Ele está repetindo o que ele viveu na infância. E isso acontece com tudo. Dinheiro. Pessoas que não conseguem ficar com dinheiro, por exemplo, né? Vamos falar de bloqueio emocional do dinheiro. Escassez do dinheiro, né? Que é um tipo de bloqueio. É que existe milhares de bloqueios emocionais. Se eu for falar tudo aqui pra você. Por exemplo, do dinheiro, que é muito comum. A pessoa que não consegue se estabilizar na vida. Você já viu pessoas que sempre andam dando murro em ponto de faca? Né? Por dizer assim, uma linguagem popular. Não consigo me levantar, né? Eu tô trabalhando com um rapaz agora e eu não consigo me levantar. A hora que eu começo a conquistar as coisas, eu perco tudo. E por quê? Porque ele tem uma crença limitante de escassez de dinheiro. Porque ele cresceu naquele lar desestruturado, onde nunca tinha dinheiro para nada. Nunca tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar um sapato bom, não tinha dinheiro. As crianças iam herdando roupa do irmão, do primo, porque os pais nunca podiam comprar. Sempre teve escassez de comida em casa, que fulana trazia comida para nós, a vizinha ficava com dó, dava um prato de comida para as crianças. Então, essa criança que cresceu nesse ambiente de escassez extrema, né? Você já viu aquele ditado popular que o pobre, quando crescer, vai ser pobre? Filho de pobre é pobre, está condenado a ser pobre. Por quê? Porque essa é uma crença limitante. Aquela criança que viveu naquele ambiente, ela vai repetir o padrão. Ela vai repetir o padrão. Por quê? Porque ela passou a vida inteira escutando que nós é pobre, nós não tem condições, nós não pode comprar comida, nós não pode comprar sapato, nós não pode comprar nada. Então, quando ela crescer, ela vai arrastar esse bloqueio emocional para a sua vida adulta. Ele vai ser um adulto que ele não corre atrás dos seus sonhos. Ele vai ser um adulto que não estuda. Ele vai ser um adulto que fala, para que eu vou estudar? Tanta gente estudada aí e não ganha dinheiro. Para que eu vou estudar? Você já escutou isso, né? Te suena, não? É comum escutar isso. Aquela pessoa falar, pra que estudar? Isso é perca de tempo. Né? Por quê? Porque ele cresceu escutando aquilo ali. Então, ele trouxe para a vida adulta. Ele tem um bloqueio. Essa pessoa jamais vai ser próspera. Jamais. Porque ser pobre é uma coisa. Agora, ser preguiçoso para lutar atrás dos seus sonhos é outra coisa. E tem pessoas que estão cheias de bloqueios emocionais, que impedem elas de avançar. Pessoas inteligentíssimas. Inteligentíssimas. Não conseguem avançar. Não consegue estudar nada, não consegue terminar nada que começa na vida. Por quê? Porque não tem essa clareza, vive arrastando o padrão da infância. Como nos libertar, então? Tratando. Tudo é tratável. Todos os meus bloqueios, todos os meus traumas, eles podem ser tratados num setting terapêutico. Mas eu preciso querer. Que Freud já dizia Freud. Você não pode tratar um enfermo que não quer ser tratado. Agora, se eu falar, eu quero me livrar desse bloqueio,
você busca ajuda profissional. Que temos aí um abanico de profissionais da área da saúde que trabalham com bloqueios emocionais, que trabalham com liberação de traumas, e eles vão te ajudar. Sozinho, eu acho difícil. Até porque a pessoa não tem os instrumentos necessários, né? Não conhece as técnicas necessárias. Então, é necessário, sim, você buscar uma ajuda psicológica. É necessário você buscar a ajuda de um profissional. Missionária Flávia, e de tudo que nós falamos aqui, ele vai nos conectar à raiz, que seria, que você já comentou, né? Que seriam os traumas emocionais, exatamente. Que seria um pouco a raiz dos problemas, exatamente. Correto? Ou seja, ansiedade, depressão, bloqueios emocionais, todos eles estão ligados aos traumas. E vamos ser mais específicos, na infância, é isso mesmo? Exatamente. Freud já dizia que a nossa infância, ela é o mapa do que nós vamos ser na nossa vida adulta. Aquela criança que eu fui vai determinar o adulto que eu vou ser. Então, tudo começa na infância. Tudo começa na fase da lactância, da latência, dos efíncer, tudo começa ali, nos primeiros caminhar da criança. Porque do 0 até os 3, os 7 anos, a criança está absorvendo o meio que ela vive. Ela está absorvendo. A criança, ela é o reflexo do meio que ela vive, né? Então, se essa criança vai crescer num lar violento, onde tem violência, onde tem escassez, onde tem brigas, onde tem drogas, onde tem vícios, essa criança vai se amoldar a esse ambiente. Então, ela vai crescer com algum tipo de bloqueio. Algum trauma essa criança vai arrastar aí. Porque você observar, até falando assim, fora das técnicas, não? Da psicologia e da ciência, é impossível uma pessoa que vive num ambiente carregado de tudo de ruim, ela ser alguém que presta. É quase impossível ela sair daí intacta. É verdade. Você pega um tomate bom, coloca dentro de uma caixa com um tomate podre. Dentro de pouco, ou melhor, né, vamos inverter, uma caixa de tomate bons. Você coloca um tomatinho podre lá dentro. Dentro de 3 dias, aquele mofo que está ali, aquela bactéria, ela vai proliferar. Ela vai contaminar. Pode ser que alguns não morram, não se tornem totalmente malos, mas alguma partezinha dele vai sair danhada. Vai apodrecer só uma pontinha, só a bundinha, só o rabinho aqui, vai apodrecer. Alguma coisa você vai absorver daquele ambiente que você vive. Alguma coisa você vai absorver. Então, se eu vivi naquele ambiente ali, alguma coisa eu vou trazer para a minha vida adulta. Um trauma, pelo menos, eu vou trazer. Alguma coisa eu vou levar. Né? E o tempo vai te dizer que trauma é. Porque você vai ter sinais, porque o seu corpo vai falar. Porque o corpo fala o que a mente cala. Então, se teve um trauma ali, a psique guardou. E se ela guardou, em algum momento da tua vida, ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Traumas, meu Deus. Quem não tem um? Conta aí pra gente. Você já tem algum trauma que você se lembra? Fez te lembrar algum trauma emocional? Fala aí nos comentários. Tá fazendo sentido pra você até agora esse podcast? Eu vou te falar de um trauma de uma paciente que eu tratei. Sim. Todo mundo vai se identificar. Ou grande parte das mulheres vão se identificar. Conta pra gente. Eu vou falar porque é muito comum e existem muitas pessoas que têm essa patologia. Trauma de vento, medo de vento. Medo de vento? Medo de vento, de chuva de vento. Muito forte. Quando o tempo começa a ficar escuro, a pessoa já começa a entrar em pânico. Ela tem medo de vento. Eu vou te dizer. Eu tratei uma paciente e ela... Quando ela era jovem, ela casou muito jovem, 17, 18 aninhos, e ela teve um trauma com isso. Ela tinha um bebê recém-nascido. E começou uma chuva de vento muito grande na cidade. E ela, desesperada por salvar o bebê, ela começou a arrumar a criança e na cabeça dela ela falava, eu vou vestir o bebê, eu vou sair correndo para a casa da vizinha. E eu vou pedir ajuda para ela, eu vou me ajudar lá, ela vai me ajudar. E quando ela terminou de vestir o bebê, que ela abriu a porta da casa dela, a casa do vizinho tinha sido levada pelo vento. Misericórdia. Literalmente. A casa da vizinha tinha sido levada pelo vento. Então, ela pegou aquele trauma. Ela tem pânico de vento. Cada vez que começa a chover, que o tempo começa a ficar meio turvo, ela já procura um lugar para ela entrar debaixo. Ela tem trauma de vento. E eu comecei a tratar ela. Eu falei, vamos lá. Vamos voltar lá na cena. Vamos visitar a casa da tua vizinha. Vamos visitar a tua casa. E ela chorava. Ela chorou. Ela chorou. Ela voltou lá. Ela viu a cena de novo. E a gente foi aplicando as técnicas. Ao final, nunca mais ela teve medo do vento. Ou seja, o trauma aconteceu anos atrás.
anos atrás, uma coisa nem aconteceu com ela, a casa dela não caiu. Sim. Foi a casa da vizinha. Mas ela processou como um trauma, o cérebro dela processou como algo doloroso, algo traumático. Então ela guardou para ela. E muita gente vai se identificar com isso, porque eu conheço muita gente que tem medo de vento. Muita gente, eu nunca entendi por que você tem medo de vento, o que aconteceu? Então, coisas assim. Olha, nós podemos falar agora o que está acontecendo em Belo Horizonte, verdade? O Brasil está sendo alagado também. Aconteceu agora faz um pouco mais de um mês aqui também na Espanha. Exatamente. As chuvas levando casas, destruindo casas. Então, nós estamos falando de possíveis pessoas que vão ter esses bloqueios, traumas e doenças. Com certeza. Dentro de pouco tempo, né? Essas pessoas, normalmente, elas, aqui na Espanha, né? Eu vi na televisão as notícias que já estão sendo acompanhadas psicologicamente, muitas delas porque já desenvolveram síndrome do pânico. Muitas estão com pânico, não dormem, não comem, não conseguem descansar. Estão sempre em estado de alerta. O sistema parasimpático está super inflamado ali em estado de alerta. Então, isso é o que vai acontecer dentro de alguns anos. Aqueles que incubaram o trauma, né? Porque normalmente a nossa psique incuba para nos proteger. Né? Ela guarda de nós. A nossa psique ela tem uma função extraordinária, nosso cérebro. Eles incubam a dor para que você não sofra. Ele não quer que você sofra. Né? Só que o problema são os gatilhos. Que ele vai incubar, ele vai esconder ali dentro aquele trauma e depois, daqui uns dias, vem o vento, a chuva de vento. Você vai lembrar, vai te dar pânico, você vai querer se esconder, porque você não vai saber nem por quê. Por que eu tô com medo do vento? Por que eu tô com medo de água? Por que tem pessoas que têm medo de entrar em água? Por que tem pessoas que têm medo de rio? São pessoas que carregam traumas de algum episódio traumático que aconteceu nas suas vidas e arrasta o trauma para a vida adulta. Me fez lembrar também que eu estava comentando numa cafeteria um dia, faz pouco tempo teve esse acidente de Adamus do trem, né, aqui na Espanha. Sim. E eu justo comentei com a pessoa que estava com o meu lado. E agora, como vai ficar essas pessoas psicologicamente falando? Os traumas que eles vão ter, eu vou ver um trem e vai ativar o meu coração, já vai acelerar, né? Ou não vai conseguir nunca mais, talvez, algumas delas, entrar por causa da proporção que teve este acidente aqui na Espanha, né? Talvez nunca mais entre num trem por causa do acidente. Nem todo mundo, né? Mas uma boa parte, cada mente é sim, um sim. mundo, né? Pode ser que alguns entram em um estado de pânico tão grande que eles não sejam capazes nem de andar de carro também. Porque eles vão entrar dentro de um veículo e na cabeça deles alguma tragédia vai acontecer. Né? E isso é óbvio que tem que ter um acompanhamento psicológico para que isso não vá à massa. Né? Porque se você vê já começar um sinal, eu não vou nem de carro, é melhor ir andando. Né? Para evitar, é traumático, é um episódio, é um estresse traumático. E os estresses traumáticos traem traumas para nossa vida. E é inevitável, infelizmente. Os traumas, eles nos levam às doenças emocionais? Físicas. E físicas também. Sim. É o chamado de enfermidades psicossomáticas. As enfermidades psicossomáticas são enfermidades causadas pelos traumas, pelas dores da alma, né? As dores biblicamente falando, a alma, né? Mas a psique. Todas aquelas dores da infância, da adolescência, até da vida adulta, tudo aquilo que foi traumático, que nos causaram dor, ficam armazenadas, porque o nosso cérebro armazena. Ele não joga fora por ele. Né? Nós temos que abrir a caixa das emoções ali e fazer a limpeza. O cérebro não faz isso, ele não é autolimpável, né? Então, é necessário você sentar na frente de um terapeuta, falar, abrir a caixinha e ir limpando uma por uma, né? Então, tá ali. Chega um momento que aquela caixinha das emoções, ela tá tão cheia, ela não tem boca para falar, né? Ela não tem boca, mas ela tem o corpo. E ela tem conexões, ela tem neuroconexões. Então, essa caixinha cheia de emoções, ela começa a enviar comandos para o teu corpo. Né? São neuroconexões muito pequenininhas e vai mandando. Ela pode mandar para o coração, ela pode mandar para o pulmão, ela pode mandar para o pâncreas, para os rins, ela pode mandar para a bexiga, ela pode mandar para o sistema imunológico, ela pode fazer muito, ela tem poder. E aí é onde que começa a aparecer as enfermidades físicas, que são as enfermidades psicossomáticas, migrânias, né, problemas de estômago, gastrites, úlceras, fibromialgia, um número enorme de enfermidades causadas pelas emoções. E muitas vezes a gente pensa que é física, né? A gente pensa, poxa, comi pimenta, bebi muito café, tô com gastrite, né?
Eu tinha o clássico. esse pensamento, o clássico. Eu era uma dessas. Eu quase morria de gastrite no Brasil. Era emocional mesmo. Depois que eu cheguei aqui na Espanha, que eu mudei o estilo de vida, que eu mudei a minha vida, saí da zona, não, da opressão, acabou. Nunca mais sofri com gastrite. Desapareceu. Ou seja, era uma enfermidade emocional. Né? E assim tem pessoas diabéticas emocionais. Diabetes emocional, a pessoa fica tão mal emocionalmente, os níveis de insulina disparam. A pessoa fica super mal. No dia seguinte, passou aquilo ali, ela já está um pouquinho melhor. E às vezes nem toma remédio, porque é emocional. Né? E o problema é quando as enfermidades já se tornam patológicas. Né? Porque aí de uma enfermidade emocional que vai e volta, ela se torna uma enfermidade física. Aí é o problema, como o câncer, por exemplo. Né? O câncer ele é muito agressivo, ele é muito abrasivo e dependendo do lugar do corpo, você não tem probabilidade de cura. Uhum. Quando você descobrir ele já comeu o teu pâncreas inteiro, como que você vai se regenerar? Né? Então, é necessário escutar o corpo. É necessário escutar o corpo. Os vícios também estão ligados aos traumas. Com certeza. Com certeza. A mente, a dor, ela precisa de uma válvula de escape. Né? Aquele momento que você está sentindo aquela dor, eu preciso de algo para aliviar esta dor. Então, o que o teu corpo pede? Ele pede uma distração. Ele pede uma válvula de escape. É como a panela de pressão que eu mencionei para você aquela hora. Uhum. Tá tudo ali, aquelas dor, né? Dentro daquela panela de pressão. Mas aquela dor, ela vai fazer essa panela estourar. E se eu não buscar uma válvula de escape, ela vai estourar. Né? E eu vou morrer. Então, o que acontece? A pessoa, ela tenta buscar um refúgio. Então, ela busca no álcool. Ela busca nas drogas, né? Ela busca na pornografia, na prostituição, qualquer vício. Né? Existem inúmeros tipos de vício. Na compra compulsiva, nos jogos, né? Jogos online. Quantas pessoas destruiu a vida por causa de jogos? Aí as pessoas pensam, é porque é fraco. Não, é a válvula de escape dele. Cada um tem sua válvula de escape. Né? Como que vai pro álcool, como aquela menina que se entrega para prostituição. Sim. Cada um tem uma válvula de escape. E isso é o trauma gritando, eu estou aqui. É aquela ferida que tá ali com aquele partezinho necrosando em cima da ferida aberta. E ele tá gritando, ei, eu tô aqui. Eu tô aqui. Lembra de mim. Eu preciso ser curada. Você precisa tocar em mim. Você precisa enfrentar isso daqui. Aí nós vamos passando, empurrando com a barriga. E vamos nos afundando nos traumas até que o Senhor tenha misericórdia e nos levante outra vez. Meu Deus. Tem algum exemplo biblicamente para as pessoas de casa saber, para eles entenderem melhor também, porque a gente está aqui fazendo psicanálise segundo a Bíblia, né? Cristão. Algum dos personagens bíblicos aí que passou por muitos traumas, que dá pra gente identificar bem claramente? Passou por muitos traumas? Sim, Jó. Pra mim, o maior exemplo é Jó. Como que o psicanalista lê o livro de Jó? Porque, vamos e convenhamos, para a pessoa normal, né? O livro de Jó, ele é um dos primeiros que nós conhecemos que foi escrito. É complicado ler Jó, né? Para o público normal. Mas e como que é a visão do psicanalista ao ler Jó? O psicanalista, ele sempre lê o texto buscando a dor. Ele vai na alma, né? Às vezes, a fala da pessoa, a pessoa tá falando ali da boca para fora, você lê e você fala, ele tá doído. Mas não, o psicanalista, ele já vai lá na alma. Ele já vai lá na dor. Ele tá falando desde a dor. Ele tá falando de onde está doendo. E o Jó é um dos maiores exemplos da Bíblia, que ele sofreu vários tipos de traumas. Ele perdeu 10 filhos. Desceu à sepultura 10 filhos. 10 lutos, né? Ele perdeu a sua saúde. Jó já não tinha saúde, ele se revolcava nas cinzas, ele tinha uma casca. A única coisa que lhe restava era uma casca de telha para rascar suas feridas. Ele perdeu tudo, ele perdeu os amigos, ele perdeu a família, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu tudo, perdeu até a dignidade. As pessoas falavam, você já cheira mal, amaldiçoa o teu Deus e morre. Já não quer dar nada para você. O maior exemplo de dor como a que Jó enfrentou não existe. Eu não vejo, eu não encontro na Bíblia. Né? É tão lindo porque o livro de Jó é o livro onde a graça de Deus mais se manifesta, mais se abre. Né? Se você perceber, na Bíblia 37 vezes o El Shaddai se manifesta. Né? Você perceber, você pode ler o livro de Jó. Durante 37 vezes o El Shaddai aparece ali. O que significa El Shaddai? Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que supre toda a sua necessidade. Aleluia. E o livro onde há maior dor é o lugar onde Deus mais se manifestou, onde ele mais apareceu. As outras partes da Bíblia aparecem pouquíssimo, 3 ou 4 vezes. Mas ali no livro de Jó, no lugar de maior dor, a pessoa que passou pelo pior, né? Onde a graça de Deus se manifestou. A psicanálise encontra isso. A psicanálise encontra dor, onde as pessoas às vezes não vê a dor. Onde as pessoas veem uma pessoa como os amigos de Jó. Será que você não está em pecado? Será que você não pecou? Por isso Deus está te castigando? O psicanalista não, ele vai lá na dor da alma. Ele fala, não, ali não é só pecado. Ali tem uma dor que o arrastou para chegar naquela situação. Cada pessoa, né, vai lendo a Bíblia de uma forma diferente. Por isso eu fiz esta pergunta para ela, né? Porque eu vejo de uma forma, mas ela tem outra visão. Entendo que você consegue ver na Bíblia inteira, psicanálise, livro traz livro, história traz história, problema e solução. A gente traumas estuda muito e traumas. Isso. Por exemplo, um outro personagem que eu gosto muito é Jonas. Jonas. Se você ler, eu ouvi mil histórias sobre Jonas. Tantas histórias. Mas quando eu comecei a estudar o livro de Jonas com o olho psicanalítico, eu descobri algo muito, muito especial. Jonas não era fujão. Jonas não estava fugindo do seu chamado. Jonas estava fugindo da dor. Jonas tinha uma dor interna. Ele tinha ódio no seu coração. Ele tinha um perdão que ele não tinha liberado ainda. Meu Deus. E ninguém vê isso. Muitas vezes a gente não vê. Eu não via antes. Agora, quando eu fui olhar com o olhar psicanalista, eu consegui encontrar isso daí no livro de Jó. Por exemplo, ou no livro de Jonas. Jonas não queria ir profetizar para o povo de Nínive, porque ele sabia que Deus ia ter misericórdia do povo. Isso aí. Mas se você ler o contexto da história de Nínive, você vai perceber que aquele povo foi um povo muito perverso. Sim. Aquele povo castigou a geração de Jonas. A família de Jonas pode ser que sofreu justo quando Nínive começou a machacar eles, a invadir eles. A família de Jonas já era maior. A família de Jonas pode ter sido? Sim. O pai de Jonas pode ter sido castigado por Nínive? Pode. Jonas tinha uma dor interna. Ele odiava o povo de Nínive. Ele falou para Deus, aquele povo, Deus, aquele povo mau, rebelde, eu não vou, não. Mande outro no meu lugar, que eu não vou. Jonas não é porque Jonas não... Jonas era profeta. Jonas era profeta, ele não tinha nenhuma razão para não ir profetizar para o povo de Nínive, a menos que ele tivesse uma conexão de dor com aquele povo. E ele tinha. Meu Deus. Quando eu fui ler o contexto da história de Nínive, eu descobri que Jonas estava doído com o povo, porque aquele povo, a sua família tinha sofrido com aquele povo. Então, ele tinha um perdão que ele não tinha liberado. Então, a falta de perdão causa isso. Meu Deus, olha que visão. Sim. Eu acho que todo o pessoal de casa nunca tinha ouvido essa... Sim. Tinha essa visão. É espetacular. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que sofreu a falta de perdão. É traumática. Ele sofreu com o trauma da família dele. Então, ele tinha um trauma dentro dele. Eu não perdoo. Ele não queria perdoar o povo. E é tão lindo que Deus usa o pezinho de abóbora para tratar a ferida de dor de Jonas. Porque Deus, ele trata as nossas feridas também. Amém. Você pode ver que no livro de Jó, depois que todo mundo abandonou, ele ficou com Deus. Deus tocou Jó outra vez, a saúde dele foi restaurada. O Senhor devolveu tudo em dobro. O que ele já tinha ganhado, o que ele tinha antes. Ele teve outros 10 filhos. E a Bíblia fala que os filhos são as mulheres, eram as mulheres mais lindas da terra naquela época. Olha como que foi restaurada a dor de Jó. Né? E Deus faz a mesma coisa com Jonas. Jonas não queria liberar o perdão, mas o Senhor ensinou para ele. Jonas, Deus faz crescer a plantinha dá sombra para Jonas. Aí Jonas dorme debaixo da plantinha, descansa debaixo da sombra. Aí de noite vem um bichinho, um gussano, e começa a comer a raiz daquela plantinha. Quando Jonas acorda, a plantinha está morta. Aí ele entra em desespero. Ele começa a chorar. Ele começa a se lamentar, porque ele estava chorando desde a sua dor. Desde a sua perda. Porque Quizás ele perdeu a família por causa daquele povo, né? E a história comprova isso, que ele perdeu tudo, aquele povo destruiu tudo. Então ele começa a chorar para Deus, como uma criança dolorida, como uma criança ferida. A dor estava ali. E o Senhor fala, Jonas, você está chorando por uma planta que você nem plantou, Jonas. Você está chorando por uma plantinha que viveu uma noite, Jonas.
E você quer que eu condene toda essa nação, Jonas? Você acha que eu não ia ter amor por aqueles também? Deus estava tratando a ferida da alma de Jonas. Meu Deus. Deus estava restaurando aquela dor interna que ele tinha, que ele queria que o povo morresse, que ele queria que Deus matasse o povo. Aí o Jonas percebeu, o amor cura. Aleluia. O perdão cura. Porque o perdão é algo que eu libero para o outro, não porque o outro tem razão, mas é uma cura para mim. Eu me libero quando eu devolvo o perdão, quando eu perdoo. Quando você perdoa, você está ganhando vida. A cura é para você. Amém. É para você. Então Jonas foi livre. Deus libertou a alma de Jonas. Eu quero crer que Deus levou Jonas ali só para libertar a sua alma. Não era por causa de Nínive. Que o Senhor podia restaurar Nínive em qualquer outro momento. Não precisava ser através do Jonas. Jonas já estava velho, dentro de pouco ele ia morrer. O Senhor podia levantar outro profeta para ir no lugar de Jonas. Não precisava levar aquele que estava ligado com aquele povo, com aquele momento de dor. Mas Deus, ele é assim. Ele toca a nossa ferida, que é para nos curar. Amém. E ele nos restaura. Então, para todos os que escutaram hoje aqui, tem como sair desse poço, tem como sair da ansiedade, se libertar dos traumas. Com certeza. Né? Meu editor. Só coloca a outra câmera, editor. Senão você sai. Aí. A gente faz um corte, tá tudo bem. A gente já vai caminhar pro final, eu só corto depois, né? Tranquilo. Na edição. Pro pessoal de casa que nos assistiu até agora, então dá para eles entenderem que dá para sair desse estágio aonde se está, não é verdade? Com certeza. Sim, pode. Porque esse é a ênfase desse podcast no dia de hoje. Queremos te trazer um pouquinho de luz para esse tema de ansiedade, traumas, bloqueios. Eu vou falar igual Jesus. Quem não teve um trauma, um bloqueio, que atire a primeira pedra, né? Então, assim, exatamente. eu acho que todos nós tivemos um momento de sofrimento na sua vida. E quero te fazer uma pergunta. Para já ir caminhando para esse final desse podcast, para o pessoal que está assistindo, tem como conectar-se contigo, falar contigo para entrar em contato com uma assessoria, algum tipo de terapia, mesmo que seja online, que seja... Porque nós estamos falando aqui diretamente da cidade de Madrid, tá, pessoal? O podcast Pessoas Cotidianas está em Madrid, a missionária Flávia também reside aqui. Então, tem como fazer... faz terapia até de forma online e presencial aqui em Madrid também? Para os que moram em Madrid, eu posso atender em Madrid, presencial, e também de forma remota. Né? A internet veio para romper barreiras. Amém. Né? Então, se você está no Brasil e precisar de atendimento também, pode contactar comigo, entrar nas minhas redes sociais. Aí tem o link que vai te levar diretamente para o meu telefone privado, onde a gente pode estar agendando o horário. E o meu conselho, né, é se você se identificou com algo do que a gente falou aqui, se você se identificou, isso é um sinal. Né? Você não caiu nessa live aqui por acaso. Né? Deus, ele não trabalha com casualidades. Amém. O Senhor, ele marca encontros especiais. Então, se você se identificou com alguns dos sintomas, busque ajuda. Não espere chegar no fundo do poço, não espere chegar num estágio muito avançado, porque quanto mais avançado for, mais você vai sofrer, mais sofrimento e mais difícil vai ser solucionar o problema. Mas há solução. Há solução. Perfeito. Ó, pessoal, debaixo aqui na descrição deste podcast está o link que vai te levar diretamente ao Instagram da missionária e terapeuta Flávia, tá certo? Já quero deixar aqui ao vivo um convite para a gente estar conversando num próximo episódio, mas específico para a infância, né? Para as crianças, porque tudo que nós falamos vai nos levar à nossa infância. E todos nós também somos pais e queremos, até de uma forma, evitar que essas crianças se tornem adultos como nós, não é verdade? Então já quero te deixar esse convite. Próximo episódio com a missionária e terapeuta Flávia será terapia focada para crianças, ansiedade, traumas,
como até você, pai, evita, né? Exatamente. Esse que seria o importante. Como evitar que cresçam adultos enfermos. Exatamente. Isso é importantíssimo, de suma importância, né? E eu aceito o convite, com certeza. Vamos estar organizando. Pais, quanto antes você se informar, né, sobre a maneira que você deve criar essa criança, o ambiente como tem que ser, quanto mais conhecimento nós tivermos, isso vai garantir que na vida adulta nós vamos estar criando adultos responsáveis, adultos bem-sucedidos, adultos livres de traumas, de bloqueios emocionais, excelentes profissionais, excelentes pais, excelentes ensinadores, excelentes pastores ministeriais, excelentes líderes, livres dos seus traumas, dos seus bloqueios emocionais. Então, esse é o meu convite para vocês. E não faltem ao próximo episódio. Pessoal, aguardem proximamente. Se você quer esse episódio, escreve aí pra gente. Eu quero assistir o próximo episódio focado em criança, tá bom? Quero agradecer, missionária Flávia, seu filho que está aqui, Gabriel também, a todo o pessoal da igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Mais uma vez, pastor Júnior Gabriel, muito obrigado, que Deus abençoe. Te espero no próximo programa. Okay. Muito obrigado por esse tempo. Olha, eu saí emocionado daqui porque me fez muito sentido. Eu entendo que eu sou o primeiro que precisa de terapia, mas deixa pra... deixa quieto, deixa abaixo. Creio que isso é importante, né? Com certeza. Entender que você precisa de uma ajuda. Acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo. Levanta a mãozinha e fala assim, coloca aí embaixo. Eu preciso de ajuda. É o primeiro passo. Parece uma besteira, mas se você não reconhece que você precisa de ajuda, cara, é como você fechou a porta. Não tem como ajuda vir. Os teus familiares não vão ajudar. O próprio Deus está fechada a porta. Ele não vai entrar para te ajudar. Exatamente. Ele quer ajudar, mas ele não vai poder. Não é por força nem por violência. Eu tenho que querer. Se eu quero, a porta já está aberta. O primeiro passo já deu. Perfeito. Missionária, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo. Que Deus continue te honrando e te abençoando grandemente. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, te esperamos no próximo episódio de podcast Pessoas Cotidianas. Hoje, com temas importantes e emocionantes para a tua vida. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau.